Olá, eu sou Alex Mariano e eu vou aqui nesse vídeo dar sequência a uma série que a gente tem feito sobre, que a gente está chamando de Transforme Seu CRM. E eu quero nessa conversa aqui trazer um tema que eu vejo que está muito na moda, é o pessoal falando de máquina de vendas. Então, empresas que já usam, já têm processos que fazem alusão a essa máquina de vendas, empresas que estão muito afim de implementar, empresas que também têm dúvidas aí sobre o que é uma máquina de vendas. Então eu queria começar só dando um resumo muito rápido sobre o que é a ideia dessa máquina de vendas. Então a máquina de vendas nada mais é do que um processo de vendas, um processo comercial estruturado. Máquinas de vendas a gente tem visto que é um processo de vendas aí muito utilizado principalmente em operações B2B, onde pelo menos a gente tem visto aí mais resultado e funcionando melhor aí toda essa estruturação da máquina. Então a máquina de vendas, a ideia é esse processo de vendas ele funcionar tal como uma linha de produção. Então uma linha de produção eu vou ter etapas muito claras e um objetivo para cada etapa, e ao mesmo tempo eu ter skills, quer dizer, pessoas com um conhecimento específico atuando em cada etapa, né? De uma maneira muito resumida, aqui é uma ideia de um processo que pode fazer alusão aí a essa questão da máquina de vendas. Então, aqui eu estou dando o exemplo de dois tipos de operação para esse processo de vendas. Então aqui eu tenho uma operação outbound, ou seja, de prospecção, e eu tenho aqui uma operação inbound, ou seja, marketing gerando demanda também para vendas conduzir o processo. Então aqui nesse exemplo dessa operação outbound eu tenho uma etapa aí que é de formação de uma lista. A ideia aqui é a formação de uma lista que leve em consideração o perfil ideal do cliente da empresa, clientes que têm características aí de uma maior propensão a fazer negócio com a empresa. Então essa lista formada é uma etapa, eu passo por uma etapa então de prospecção, onde eu vou desenvolver várias ações para abordar pessoas dessa lista. Eu estou falando de ações do tipo cold mail, cold call, social selling, quer dizer, usar vários pontos, vários canais de contato para chegar na pessoa, fazer uma conexão com essa pessoa, então estabelecer uma conexão com essa pessoa, pré-qualificar, ou seja, entender ali se de fato aquela pessoa tem probabilidade de seguir num processo de vendas. E aí eu passo então esse lead já pré-qualificado para a área de vendas seguir aí com o processo de negociação e fechamento. Então a ideia aqui é dar de alguma maneira previsibilidade, porque como são etapas eu vou ter objetivos e metas para cada etapa. Então eu vou ter um número de, a gente chama aqui de smart lead, quer dizer, esse lead que tem características que indica aí um perfil ideal de cliente. Então vou ter meta aqui de formação preferencialmente diária, então vai ter um time aqui formando lista, um time fazendo esse processo de prospecção, conexão e qualificação. Então aqui eu tenho meta também diária aqui, para passar então, para fazer a passagem de bastão para um executivo de contas seguir aqui, tal como eu também tenho métricas aqui do ponto de vista de marketing para gerar um outro tipo de lead aqui, numa outra jornada para a venda seguir. Então esse é um primeiro ponto, aqui é uma ideia muito simples do que seria um processo estrutural, o pessoal tem chamado de máquina de vendas, separar o processo então de vendas em várias etapas e com objetivos e métricas muito claras para cada etapa. Então esse é um primeiro ponto. E aí o que eu queria trazer é como que sistemas de CRM podem apoiar e dar sustentação para todo esse processo aqui estruturado de vendas, né? Então, o CRM, na nossa visão, ele tem um papel fundamental aqui nesse tipo de operação. Então, na nossa visão, o CRM ele pode orquestrar
deve orquestrar todas essas interações que vão acontecer, seja numa jornada outbound, seja numa jornada inbound aqui com esses leads. Então o primeiro ponto é o CRM. Eu já posso ter no CRM alimentar as listas. Então no CRM eu vou classificar, montar todas essas listas e classificar todos esses smart leads aqui. Eu vou no CRM também estruturar todo o fluxo cadenciado aqui de contato com essa base. Então o CRM pode orquestrar o que muita gente chama do fluxo de cadência. Então ele pode disparar o e-mail de forma automática, ele pode não só disparar um e-mail padrão, mas a ideia aqui é um e-mail personalizado. Então é um e-mail que vai levar em consideração boa parte das características das pessoas dessa lista aqui. Ele vai gerar as atividades de cold call, então um follow-up com aquela base, até o ponto que eu faço a pré-qualificação. Então eu fiz a conexão, faço a pré-qualificação, e quando eu passo aqui para vendas, para um executivo de contas, eu já roteio o lead aqui com uma outra jornada já pré-estabelecida. Então, nesse ponto, o CRM tem um papel fundamental, que é facilitar toda essa operação. Eu poderia, fazer no Excel, mas o trabalho seria muito grande, principalmente se eu tenho volumes altos aqui, se a base é grande aqui. Então, o CRM ele vai ajudar e muito aí toda essa operação. Aí eu queria fechar aqui trazendo 3 características que são fundamentais para qualquer CRM. Que aqui a gente está falando de 3 pontos, né? Personalizável, que permita integração e que também permita automação. Ele precisa oferecer a condição de ser flexível para que eu possa moldar não só interface, né, mas programar todas aquelas jornadas, né, personalizar ou parametrizar todas essas jornadas para que cada elemento ali do processo ele trabalhe de uma maneira eficiente. Depois, que permita integrações, né, é também muito comum na estruturação dessas máquinas de venda eu usar sistemas de marketing automation no contexto de marketing, sistemas que vão automatizar todo aquele fluxo de prospecção outbound, e aí o CRM ele funcionando como concentrador de todas essas informações. Então, se a solução que vocês estão usando já não ofereça de forma integrada marketing automation e essa possibilidade de automatizar a cadência de prospecção, é importante que o CRM então permita a conexão com esses outros sistemas. Então é muito importante observar esse contexto de integrações e, por fim, a automação. Então, quando eu falo de automação aqui, é a possibilidade do CRM ele gerar de forma automatizada ações, né? Então é fazer o CRM trabalhar em prol do usuário lá na ponta. Então, por exemplo, vamos pensar naquela nossa jornada aqui de um lead entrando nessa operação inbound. Ok, o lead entrou no CRM. O que acontece a partir daí? Eu vou depender de um usuário para que ele planeje as atividades, ou eu já posso ter uma jornada pré-configurada com ações específicas de acordo com essa jornada? Então, se é um lead inbound, eu já posso definir que o CRM já gere uma atividade de um contato inicial por telefone, eu gere uma tarefa, por exemplo, para o usuário abordar via LinkedIn, por exemplo, aquele lead. Então, o CRM, a gente acha fundamental aí a possibilidade de automatizar todas essas jornadas. E aí eu queria convidar vocês que estão pensando aí em estruturar toda essa máquina de vendas a pensar com carinho aí na implantação de um CRM que vai trazer valor aí para toda essa operação. É isso aí, boas vendas e bons negócios.